Ok, vamos começar nossa aula. Na aula passada já vimos as integrais indefinidas, quando que os limites superiores e inferiores não são indicados. Então, já vimos como podemos procurar resolver as integrais indefinidas pelas tabelas das primitivas. E também como uma aplicação, já vimos que a integral de uma taxa de variável, de uma taxa de variação é igual de variação total. Na aula de hoje, queremos aprender um método para calcular as integrais. Pode ser integral indefinida ou pode ser integral definida pela regra de substituição. Ou seja, às vezes podemos ver algumas integrais de tipo, por exemplo, assim, 3x elevado a 2, o radical de x elevado a 3 mais 1. Então, na primeira vista, procurando a primitiva dessa integral, pelas tabelas que aprendemos até agora, não parece simples, sim. Então, precisamos fazer alguma coisa extra. O que nós chamamos essa coisa extra? Nós chamamos essa coisa como mudança de variável ou usamos uma substituição de variáveis em vez de considerar a variável d de x. E aqui gostaríamos de mudar a variável para trocar nossa integral que parece um pouco mais complicada para uma integral que seja mais fácil. Mas como que podemos fazer isso? O método que nós usamos, chamamos o método de substituição. Então, procuramos dentro do integrando, aqui, alguma expressão que já a derivada dessa expressão existe nessa integrando. Então, por exemplo, se olharmos bem e considerarmos a expressão de x elevado a 3 mais 1, então a derivada dessa expressão é 3x elevado a 2. Então, vocês podem ver que essa derivada já existe no integrando. Então, pegamos essa ideia. Vamos trocar nossa variável. Introduzimos uma variável nova, que seja u. Eu vou dizer que vou colocar u como x elevado a 3 mais 1. É porque sob o sinal do integral, nós temos uma forma diferencial, ou seja, uma forma diferencial de tem d de x, eu vou procurar considerar a forma diferencial de u, que seja d de u, vai ser considerado como derivada de x elevado a 3 mais 1, d de x. Eu vou explicar um pouco melhor essa palavra. Em geral, o que é uma forma diferencial? Vamos supor que temos uma quantidade que está dependente de outra quantidade. Ou seja, vamos supor que temos uma função y igual a f de x, e então x é uma variável independente, y é uma variável dependente. Quando consideramos o gráfico da função, por exemplo, assim, então, no ponto x, se fazemos uma alteração de x mais delta de x, nós obtemos porque y é uma quantidade que depende da outra quantidade que seja x. Então, essa alteração vai fazer uma alteração nos valores de y também. Então, vai dar f de x e aqui vai dar aqui
f de x mais delta de x. Então, podemos dizer que a diferença aqui é delta de x. Às vezes, denotamos delta de x como d de x. E temos outra alteração aqui, que nós chamamos delta de y, que vai ser a diferença entre os valores da função. Mas, em vez disso, se vocês consideram o ponto P aqui, seja o ponto com coordenada de x e f de x, considerando a reta tangente no ponto P, então, vamos considerar esse triângulo marrom. Denotamos a altura como d de diferencial de y. Nós podemos dizer que a inclinação da reta tangente no ponto P vai ser exatamente igual à razão de d de y sobre d de x. Quando que d de x não seja zero. Então, ainda que vocês podem ver que delta de y não é igual a d de y, mas nós dizemos que se delta de x ficar bem menor, nós escrevemos d de y como f' de x e d de x como a forma diferencial de y, que não é só dependente de x, que também é dependente do valor de d de x. D de x pode mudar, e pode aceitar qualquer valor. Então, esse vai definir a forma diferencial de y. Como que nós estamos definindo aqui? Estamos definindo aqui a forma diferencial de u como a derivada dessa função, que aqui nós denotamos essa função u como a função g de x, que realmente u é uma função que é dependente da variável de x. Então, a diferencial de u é derivada de g' multiplicado por diferencial de x. Tal que realmente obtemos aqui é d de u, pela mesma definição, vai ser a derivada de g', a derivada de g d de x. Então, o que estamos usando? Quando que trocamos nossa variável sob o sinal da integral, também somos permitidos que muda a forma diferencial. Pela dessa definição, usamos esse fato. Em geral, quando que d de x seja pequeno, ou seja, tende a zero, nós consideramos d de y aproximadamente como delta de y. Mas esse é só uma lembrete de forma diferencial. Quando que estamos falando de forma diferencial, estamos dizendo que quando que uma quantidade está dependente de outra quantidade, a forma diferencial dele é dependente da mesma variável x e também a forma diferencial dele também. Então, temos essa equação. Para resolver esses tipos de integral que na primeira vista não são fáceis de resolver, então usamos esse fato da forma diferencial, essa substituição. Deixa eu abrir um pouco de espaço. Eu vou diminuir esse como lembrete. Então, esse como uma lembrete sobre formas diferenciais. Então, vamos continuar para resolver essa integral. Então, a ideia é a substituição. O que estamos procurando? Procuramos uma expressão que já a forma diferencial dessa expressão existe dentro da integrando. Por exemplo, aqui escolhemos u como a expressão de x elevado a 3 mais 1. Por quê? Porque essa função
Se considerarmos a forma diferencial dela, então vai dar d de u, fica igual a derivada dessa expressão d de x, que no momento podemos ver que essa expressão já existe dentro do integrando. Então, isso vai dar motivação para fazer essa substituição. Então, vou fazer essa substituição dentro da integral. Eu vou escrever que essa integral de 3x elevado a 2, o radical x elevado a 3 mais 1 d de x pode ser escrita como o radical da expressão u. Em lugar de 3x elevado a 2 d de x, eu vou colocar a diferencial d de u. E agora, essa integral, que parecia um pouco complicada para calcular, ficou mais simples. Já sabemos o que é a primitiva da integral da função do radical de u. A primitiva da função de radical de u é u elevado a 1 sobre 2 mais 1, dividido por 1 sobre 2 mais 1, mais um constante c. Só quando que usamos essa substituição, no final, tem que lembrar que substituímos de novo, devolvemos de novo a expressão de u em termos de x, ou seja, depois eu deveria escrever em termos de x elevado a 3 mais 1 elevado a 3 sobre 2, dividindo 3 sobre 2 mais constante c. Então, isto vai ser o resultado final, a resposta final para essa integral indefinida. Então, a ideia é assim. Então, a ideia é que procuramos primeiro uma função g de x, ou seja, procuramos uma expressão dentro do integrando quando que a diferencial dele existe no integrando, ou seja, podemos ver que esse diferencial já existe dentro do integrando. Então, escolhemos essa nova variável u como função g de x. Agora, por que queremos calcular a diferencial dessa expressão? Primeira coisa que parece para nós que, quando escolhemos essa expressão, deveria prestar atenção que essa expressão deveria ser derivável para calcular a diferencial. Então, quando consideramos u como uma substituição de expressão x elevado a 3 mais 1, essa expressão deveria ser derivável porque queremos calcular g' de x. Essa vai ser a primeira condição. Então, vou considerar aqui que g de x deveria ser derivável. Outra coisa que parece que nós estamos fazendo, que quando que estamos fazendo a substituição, nessa substituição eu considerei uma função aqui como função do radical de novo variável u. Então, quando que nós queremos substituir essa variável dentro dessa função radical, tem que prestar atenção que a imagem de g deveria ficar dentro do domínio dessa função. Então, isto também vai ser uma condição para usar essa regra de substituição. Então, parece que nós já usamos
algumas fotos para usar. Então, deixa eu abrir um pouco espaço. Okay. Então, o que até agora usamos? Já usamos que G é uma função derivável. Consideramos uma função nova, f de u, seja o radical de u. Consideramos que a imagem da função g deveria ficar dentro do domínio da função de f, porque essa composta das funções deveria ser definida. Isto realmente é f ou g de x, ou seja, vai ser a composta de f, que seja a função do radical com a função de g de x. Então, é razoável considerarmos que a imagem de G, que seja, por exemplo, um conjunto aí, deveria ficar dentro do domínio de F. Então, isso vai ser outra condição quando queremos usar a regra de substituição. Consideramos uma expressão no integrando que seja derivável, depois consideramos a função f, que estamos considerando aqui é radical, a imagem dessa função fica dentro do domínio da função de f, porque estamos considerando um composto dessas funções. É outra coisa, depois nós estamos calculando a integral aqui. Estamos calculando a integral da função f. Realmente é a função de f ou g. Então, isto significando que a função de f, pelo menos neste intervalo, deveria ser integrável. Para isso, nós consideramos que f seja contínua em I. Vai ser suficiente se f seja contínua na imagem de G. Se fosse contínua, então seria integrável. Então, vou escrever então, essas vão ser todas as condições que precisamos considerar quando que queremos usar a regra de substituição. Então, primeiro olhamos para a integral. Se não fosse na primeira vista, não conseguimos procurar a primitiva, podemos usar a regra de substituição. Procuramos uma expressão que a diferencial dele já existe dentro do integrando. Então, consideramos g de x como uma função em termos de x, colocando s como uma variável nova. Calculando a diferencial dele, só fazemos uma substituição. Pela esse processo, precisamos que g seja derivável. Consideramos a função f, que aqui estamos aplicando como uma função que a imagem dessa função g fica dentro do domínio dela e f seja contínua neste intervalo, neste conjunto da imagem de g. Então, pelo todos esses fatos, nós somos permitidos usar a regra de substituição. A regra de substituição está dizendo que consideramos uma função, uma variável nova em termos de variáveis de x. Então, essa variável nova realmente é uma função. Essa função é uma função derivável, porque queremos usar a forma diferencial dela. Depois, considerando a imagem dessa função, essa imagem deveria ficar dentro do domínio da função de f, porque a composta dessas duas funções deveria ser definida, e além disso, essa função deveria ser integrável
Para ficar integral, basta considerar que f seja contínua, pelo menos no intervalo, na imagem da função g. Se quiser ver algumas mais explanação, por exemplo, a função de f vai simplificar nossa integral. Então, suponhamos que essa integral era uma integral que ficou um pouco mais complicada, mas nós transformamos pela essa substituição por uma integral que já conhecemos a primitiva dela. Ou seja, consideramos f de u, vamos supor que já conhecemos a primitiva da função de f. Então, se f seja a primitiva, uma primitiva da função f, estou dizendo que se a derivada da função de f fica igual à função f, então posso dizer que f composto com g de x é uma primitiva da função f, g de x, g' de x. Basta usar a regra de cadeia e derivamos dessa função aqui. Se vocês derivam essa função f, g de x usando a regra de cadeia, o que obtemos aqui? Obtemos f, g de x. A derivada dessa composta das funções vai ser igual à derivada da função vai ser igual à derivada da função fora, avaliada na função dentro, multiplicado por a derivada da função dentro. Agora que já sabemos f' é igual a f, só substituímos aqui f, g de x, g'. Então, vocês podem ver que realmente, se conhecer a primitiva, uma primitiva da função f' aqui, nós podemos obter a primitiva da composta dessa função só pela composta da primitiva com essa nova variável. A nova variável. Consideramos f de u. Então, o que realmente escrevemos como regra de substituição é essa. Eu vou apagar. Foi uma explanação sobre esse teorema. Mas então vamos fazer alguns mais exemplos. Vamos encontrar a integral dessa função x seno x elevado a 2d de x. Então, na primeira vista, não é fácil dizer qual vai ser a primitiva dessa função, mas a ideia é que vamos usar a regra de substituição. Como podemos achar a nova variável nessa integral? A nova variável pode ser considerada uma expressão no integrando que já podemos ver que a diferencial dela existe dentro do integrando. Por exemplo, se consideramos x elevado a 2 como a nova variável u, a diferencial de d de u vai ser 2x d de x. Já podemos ver que x d de x, essa forma diferencial existe na integrando. Então,
Só falta uma constante, constante 2. Mas realmente os constantes não vai fazer muito trabalho para nós, porque sempre nós podemos multiplicar uma integral por um constante fixo, consideramos como coeficiente, essa constante fixa pode ficar dentro da integral ou pode sair do sinal da integral. Então, isso é pela propriedade da integral. Então, sempre eu posso dizer que ainda que 2 dx e d dx exatamente não existe, mas existe a menos de um constante. Então, vou escrever realmente esse como d du dividindo por 2 como x e d dx. O que eu vou fazer? Vou fazer essa substituição pela essa forma diferencial de x, d dx e pelo produto de 1 sobre 2 de d du. Agora tem todas as condições, é uma função que eu posso escrever assim, vai ser uma função em termos de x e g de x e uma função derivável. A função f que consideramos aqui, que queremos calcular a integral dela, vai ser a função de seno du. Também é uma função contínua em todos os números reais, então nós não ficamos preocupados pela que a função de seno seja integral, ou seja, contínua, no qualquer ponto é contínua, no qualquer conjunto é uma função contínua, inclusive dentro da imagem da função de g. Então, eu vou fazer essa substituição. Em lugar de x elevado a 2, eu vou colocar o seno de u. Em lugar de x e d dx, eu vou escrever d du, multiplicando por 1 sobre 2. 1 sobre 2 pode ser escrita como coeficiente da integral. Eu vou escrever assim como 1 sobre 2 integral de seno de u d du. Agora, nossa integral já ficou mais simples, já sabemos o que é a primitiva da função do seno. Então, eu vou escrever 1 sobre 2, a primitiva vai ser menos do cosseno de u, mais um constante c. E agora, tem que substituir, em lugar de u, a expressão de x elevado a 2. Então, eu vou escrever aqui, vai ser menos 1 sobre 2, o cosseno de x elevado a 2, mais constantes. Então, isto vai ser a resposta final, mas se quiser, vocês podem sempre, para ver que se a resposta realmente é correta ou não, vocês podem derivar do resultado e vamos ver que se vai retornar o integrando ou não. Então, eu posso dizer que, por exemplo, aqui, vamos derivar. Tá? Então, podemos derivar a função menos 1 sobre 2 cosseno de x elevado a 2 mais c. Isto vai me dar menos 1 sobre 2. Vai ser derivada usando a regra de cadeia, né? Derivada do cosseno, que vai ser menos seno. Menos por menos vai ser mais do seno. Avaliado da função dentro, vai ser x elevado a 2. Multiplicado por derivada da função dentro, que vai ser 2 de x. Mais 0, porque a derivada da constante vai ser 0. Então, o que vai voltar para nós? Simplificamos algebricamente, vai retornar x e seno de x elevado a 2. Vai ser a mesma integrando. Então, estou dizendo que nossa calculação está correta. Então, vamos ver mais exemplos. Realmente, na substituição, a parte que seja mais difícil, mais desafio para procurar é que como podemos procurar a expressão que queremos usar como nova variável. Então, se conseguimos achar
a nova variável realmente fica mais fácil, automática, assim, é uma rotina que nós substituímos e calculamos a integral. Então, para procurar, para saber qual a variável será melhor que vocês escolhem, então, depende da sua experiência fazendo muitos exercícios. Deixa eu voltar para esse exemplo. Sobre esse exemplo, se tiver alguma dúvida por substituição, olha, eu posso escrever aqui a integral do seno de x elevado a 2, x e d de x. Eu vou substituir em lugar de x elevado a 2 o valor u. Eu vou substituir em lugar de x d de x o valor d de u dividindo por 2. Porque temos essa igualdade aqui. Ou seja, quando que vocês consideram u igual a x elevado a 2, d de u vai ser a forma diferencial de u, vai ser a multiplicação da derivada de x elevado a 2 multiplicada por forma diferencial de d de x. Então, a derivada de x elevado a 2 vai ser igual a 2x d de x. Mas, realmente, dentro da integrando, o que eu tenho? Eu tenho x multiplicado por d de x. Não é 2 vezes dx e d de x. Mas a diferença é só uma constante. O que eu queria fazer? Então, vou fazer a substituição pela desigualdade. Não vai fazer nenhum problema, não. Então, em vez do lugar de x e d de x, vou colocar d de u sobre 2. Pela essa igualdade. Mas 1 sobre 2 é uma constante que pode ser escrita como coeficiente da integral. Vai sair da integral, então o que vai ficar? Vai ficar seno de u d de u. Sempre podemos fazer isso. Então, vamos ver mais exemplos. Pode ser que fique mais claro para vocês. Por exemplo, vamos começar desse exemplo. De novo, pela primeira vista, não é fácil saber qual é a primitiva da função de x multiplicada por 4 mais x elevado a 2 elevado a 9. Então, vamos usar a regra de substituição. Vocês vão usar, por exemplo, pode ser que eu ter várias opções. Uma opção pode ser que escolhemos u como a expressão de 4 mais x elevado a 2. Não, porque a derivada, a forma diferencial de u aqui vai ser 2 de x, a derivada dessa função, que nós podemos denotar como função g de x, multiplicada por forma diferencial d de x. Como que vocês podem ver, de novo, essa forma diferencial, a menos de um constante, existe dentro do integrando. Ou seja, x e d de x já existe aqui. A menos de um constante. Então, quando eu queria substituir, em lugar de x e d de x, eu não posso substituir d de u. Então, eu vou colocar d de u dividindo por 2, ou seja, parecia que eu vou dividir ambos os lados por 1 sobre 2. Então, eu tenho d de u dividindo por 2, x e d de x. Então, vou usar essa igualdade. Às vezes, ou vocês podem, depende de vocês, ou vocês podem pensar, eu preciso de 2x e d de x, então vou multiplicar, por exemplo, a integral por 2 e dividindo por 2. Vai dar a mesma coisa, vocês podem colocar 1 sobre 2 fora do integral
e vai colocar a multiplicação por 2 dentro da integral, vai reescrever 4 mais x elevado a 2 elevado a 9, 2x d dx, só para pegar a mesma expressão de d du. Mas, enfim, vai dar a mesma coisa. Eu, pessoalmente, prefiro que fazer isso, fazer essa igualdade diretamente aqui. Eu vou substituir diretamente em lugar de x e d du dividindo por 2. Para mim, é mais fácil. Mas, se vocês quiserem, vocês podem pensar, eu vou produzir 2 dx e d dx e eu vou dividir o valor da integral 1 sobre 2. Então, diretamente eu vou colocar d du como substituição pela dessa parte da integral. Depende de vocês. Ambos vai dar o mesmo resultado. Mas o que realmente eu vou fazer? Eu prefiro que fazer uma igualdade logo aqui no início. Eu vou escrever porque a constante não faz diferença para nós. Então, só vou substituir em lugar de x e d dx e d du. Eu vou colocar d du dividindo por 2. Vou fazer isso logo no início. Então, isto vai ser nossa substituição. A função g é uma função derivável. A função f, que vou considerar aqui, vai ser a função potência u elevado a 9. É uma função também contínua, derivável em todos os números reais. Então, vamos fazer nossa substituição. O que temos aqui? Eu vou reescrever. Eu vou escrever 4 mais x elevado a 2 elevado a 9 multiplicado por x e d dx. Eu vou fazer substituição. Em lugar de 4 mais x elevado a 2, vou colocar nova variável u elevado a 9. Em lugar de x e d dx, eu vou colocar d du dividindo por 2. Agora, 1 sobre 2 pode ser escrita como coeficiente da integral. Então, sob o sinal da integral, temos a função u elevado a 9 d du, que é uma função simples. Já sabemos como calcular a primitiva de u elevado a 9. Então, vai ser 1 sobre 2 u elevado a 9 mais 1 sobre 9 mais 1 mais um constante c. Então, vai me dar u elevado a 10 dividindo por 20 mais c. Agora, só vou substituir em lugar de u, a expressão em termos de x, então temos 4 mais x elevado a 2, elevado a 10, dividido por 20 mais c. Então, isto vai ser o resultado final dessa integral. Esse vai ser uma opção para fazer substituição. Mas vocês podem escolher outra substituição também, mas no final o resultado deveria ser a mesma coisa. Por exemplo, qual substituição que nós podemos usar fora dessa substituição aqui? Vocês podiam usar outra substituição, por exemplo, vamos trocar a cor. Podiam considerar u seja igual 4 mais x elevado a 2 elevado a 5. Vamos fazer essa substituição, vamos ver o que vai acontecer. Então, o que vocês podem ver? Que a forma diferencial de u aqui vai ser derivada da função fora, que vai ser 5, 4 mais x elevado a 2 elevado a 4, multiplicado por derivada da função dentro, que vai ser 2 dx. d dx, na forma diferencial d dx. Então, a forma diferencial de du vai ser 10 vezes dx 4 mais x elevado a 2 elevado a 4, d dx.
Agora eu vou reescrever essa integral. Posso escrever essa integral como 4 mais x elevado a 2 elevado a 5, multiplicado por x, 4 mais x elevado a 2 elevado a 4 d dx. Vocês podem ver que a forma diferencial de d du já existe agora aqui dentro do integrando, a menos de uma constante que seja esse constante número 10. Porque eu queria substituir, então, pela igualdade que tenho aqui, eu posso dizer que eu vou substituir ddu sobre 10 como o valor de x, 4 mais x elevado a 2 elevado a 4 d de x. Então, em lugar dessa parte da forma diferencial sobre o sinal da integral, eu vou colocar ddu dividindo por 10. Então, substituímos aqui 4 mais x elevado a 2, 5 vai ser u. E substituindo esse lado, vai ser ddu dividido por 10. 1 sobre 10 pode ser escrita como coeficiente da integral. Já conhecemos a primitiva da função u, vai ser 1 sobre 10, u elevado a 2 dividido por 2, mais função constante c. Lembrando que aqui deveria substituir a função g de x que consideramos desde o começo. Então, eu vou substituir aqui. Vai ser 1 sobre 20, u elevado a 2. Aqui, u era 4 mais x elevado a 2 elevado a 5, elevado a 2, mais constante c, vai ser 1 sobre 20, 4 mais x elevado a 2 elevado a 10 mais. Vocês podem ver que ambos esses resultados aqui e aqui são iguais. Então, não depende da sua escolha. Se realmente é possível, vocês podem escolher outra substituição, mas o resultado final vai ser igual. Então, é isso. Realmente, na regra de substituição, é um pouco um desafio um pouco difícil para procurar como que vocês podem escolher a nova variável que seja, como que o seu trabalho seja mais fácil, né? Então, vamos ver outros exemplos. Em geral, por exemplo, procuramos uma função, a expressão que queremos substituir pela variável u, consideramos uma função que seja dentro de outra função. Por exemplo, aqui temos a função o radical. Então, consideramos o que está dentro do radical. Ou, no outro exemplo, no seno, consideramos a função que fica dentro da função seno, como composta da função. Depende da sua experiência, vocês podem procurar. Aqui, por exemplo, consideramos a função 4 mais x elevado a 2 que estava dentro da função potência. Então, às vezes, nossas escolhas dependem de como nós podemos ver a composta de duas funções dentro do integrando. É mais importante que se realmente a derivada, a forma diferencial dessa nova variável existe dentro do integrando para substituir. Então, vamos fazer outro exemplo. Aqui que temos o radical, então podemos considerar a nova variável como a expressão que já está dentro da função do radical. Pode ser considerada como a composta de duas funções, então vou considerar a função dentro, mas deveria procurar que se realmente a derivada dessa expressão que fica dentro da outra função, se existe dentro da integrando ou não. Por exemplo, se vocês consideram u igual 3a de x mais bx elevado a 3, a forma diferencial de ddu vai ser igual a 3a mais 3bx elevado a 2 d de x.
Então, realmente, isto vai ser 3 vezes de A mais bx elevado a 2 de dx. A menos de um constante que seja constante número 3, podemos ver que essa forma diferencial já existe dentro da integrando, sob o sinal do integral. Então, eu posso dizer que eu vou usar essa igualdade e vou escrever que ddu dividindo por 3 deveria ser igual dessa expressão, dessa forma diferencial ao b x elevado a 2 dx. Então, na hora de substituir, eu vou substituir essa forma diferencial por essa forma diferencial de du dividido por 3. E a função que estou considerando aqui como função f vai ser a função 1 sobre o radical de u. Então, vou escrever aqui. Vou reescrever essa integral, substituindo os valores. Eu vou fazer a função 1 sobre o radical de u é ddu dividindo por 3. 1 sobre 3, que pode ser considerado como coeficiente da integral, eu vou resolver, vou calcular essa integral nova, que é a forma primitiva dessa função 1 sobre o radical de u, que já é conhecida para nós. Eu vou escrever 1 sobre 3, u elevado menos 1 sobre 2 mais 1, dividindo por menos 1 sobre 2 mais 1, mais constante c. Só agora deveria substituir de novo a expressão de g de x em lugar de u. Então, temos 3a de x mais bx elevado a 3, elevado a 1 sobre 2, dividido 1 sobre 2, mais constante c. Se quiserem realmente verificar que sua resposta é correta, vocês podem derivar o resultado aqui e vamos ver que se vão retornar o mesmo integrando ou não. Então, se vocês realmente derivam, vocês podem ver que temos a igualdade. Então, esse vai ser um método para verificar. Vamos ver outro exemplo. Por exemplo, vamos considerar tangente elevado a 2 de θ, secante elevado a 2 de θ, d de θ. Agora, devemos pensar que qual derivada, qual forma de diferencial realmente existe no integrando. Se escolhemos qual nova variável, podemos procurar a forma diferencial dela dentro do integrando. Já sabemos, por exemplo, que a derivada da função tangente é secante elevado a 2. Então, se vocês consideram u como a função de tangente de θ, como a função g de θ, então, a forma diferencial de d de u vai ser o secante elevado a 2 de θ dθ. Que já podemos ver essa forma diferencial existe no integrando. Aqui. Então, a função f que eu vou usar, f de u, vai ser a função u elevado a 2. Então, u é uma função derivável, g é uma função derivável, f é uma função contínua, integrável. Então, vou usar a regra de substituição. Então, vou usar u elevado a 2 d de u.
Agora, nossa integral ficou bem mais simples. Já sabemos qual vai ser a primitiva dessa integral. A primitiva dessa integral é u elevado a 3 dividido por 3 mais um constante c. Lembrando que depois deveria substituir em lugar da variável u a função g de θ, que vai ser tangente de θ elevado a 3 dividido por 3 mais um constante c. Então, depende, vocês podem olhar para a integral, se conseguiram achar a forma diferencial tal que seja a derivada de uma função que já existe dentro da integrando, vocês podem pegar como a variável que deveria ser substituída. Para verificar se realmente nosso resultado é correto, vocês podem considerar a derivada de tangente elevado a 3 dividido por 3 mais c. Vamos ver se realmente vai devolver o integrando. Então, a derivada aqui vai ser a derivada de tangente elevado a 3 de θ, vai ser derivada da função fora, que é uma função potência de elevado a 3, vai ser 3 vezes de tangente θ elevado a 2, já foi dividido por 3. Produto com derivada da função de tangente, que seja a função dentro, a derivada da função tangente é secante elevado a 2 de θ, mais 0, que seja a derivada da função do valor constante c. Então, podemos ver que realmente essa derivada vai dar a igualdade do integrante. Então, realmente, nossa calculação é correta. Outra maneira que vocês podem verificar se sua calculação está correta ou não, é que vamos olhar para os gráficos da função do integrando e o gráfico da primitiva que conseguimos achar aqui. Então, já sabemos que a primitiva realmente deveria ter um gráfico que o integrando está dando a derivada dela. Ou seja, vamos considerar aqui esse gráfico laranja que vocês estão olhando é gráfico da função de esse é gráfico da função de f de θ igual tangente elevado a 2 de θ multiplicado por secante elevado a 2 de θ. Esses são gráficos dessa função. Lembrando que se tiver a primitiva da função de f, que já calculamos, era o tangente elevado a 3 de θ dividido por 3. Uma primitiva pode ser. E já sabemos que a derivada de f' deveria ser f. Então, realmente, aqui, o que estamos olhando? Esse é o gráfico de f'. O gráfico da f' está me dizendo que sempre f' tem valor positivo. Ou seja, o que nós esperamos para o gráfico de f? Porque todos os valores de f' são positivos, estão acima do eixo de θ, então a função de f deveria ser uma função crescente. Então, nossa espera que o gráfico da função de f seja uma função crescente. Então, pois f' é sempre positivo, então f é crescente. O que mais podemos dizer? Por exemplo, nós podemos ver que a derivada da f', por exemplo, aqui, essas derivadas são negativas
esse lado do x menor do que menos p, esse depois fica igual a 0, e depois ficam positivas. Então, eu posso dizer que a derivada da função de f', que vai ser f2', está mudando o sinal de negativo para positivo nesse ponto de x igual a menos p. Então, parece que esse ponto deveria ser ponto de inflexão da função de f, porque f2' está mudando o sinal. O que mais podemos dizer? Que, por exemplo, os valores a inclinação dessas retas, eu posso dizer que temos as retas assíntotas vertical nos todos os coeficientes impar de P sobre 2. Mas isto vai me dizer que realmente esses vão ser as retas assíntotas vertical para a função f, quando que as retas tangentes ficam maiores e maiores. Enfim, deixa eu ver o gráfico da função. Então, eu posso dizer que agora f de t, θ, é essa função. E realmente, o gráfico da função de f', essa função laranja é derivada da função de f. Vocês podem ver, por exemplo, f' é positiva, então f é sempre crescente. Vocês podem ver que nos múltiplos inteiros do número π, temos o ponto de inflexão, então, realmente aqui, para a função f, era côncavo para baixo, fica côncavo para cima. E também podemos ver que as retas assíntotas verticais existem aqui nesse lado. Para a função f também. Então, graficamente também vocês podem verificar se suas calculações estão corretas ou não. Então, ou vocês podem derivar o resultado, vamos ver que se vai retornar o integrando, ou vocês podem verificar graficamente que se realmente o gráfico da integrando seja a derivada da função primitiva ou não. Então, pelo desses fatos, vocês podem verificar seus resultados. Outro exemplo, se quiser, então, podemos descansar aqui